Bom dia, pessoal. Bom dia, primeiros anos da manhã. Bom dia também para os primeiros anos da tarde. Vamos dar início aí a mais uma semana, né? Hoje é terça-feira, dia das nossas aulas de geografia. Como vocês podem observar pela tela aí, nós vamos dar sequência no PET 1. Consequentemente, agora veremos a semana 2. E o que será estudado, né, nessa semana 2? De maneira mais fácil para o entendimento de vocês, nós vamos estudar aqui, né, o tema de estudo para essa semana aí são as transformações do espaço na sociedade urbano-industrial. Ou seja, nós vamos estudar a partir de agora algumas questões importantes para o entendimento, né, do espaço urbano. Só que esse espaço urbano ele vai estar relacionado diretamente à atividade industrial. Como vocês podem observar um pouco mais abaixo, deixei até grifado aqui, né? Olha lá, a industrialização e urbanização estão interligados, ou seja, são dois processos que um, consequentemente, depende do outro, né? É um processo que se dá em alguns países há décadas passadas, ou seja, é um processo pelo qual já aconteceu décadas e décadas passadas em alguns países do mundo, porém, né, hoje ainda, né, tem alguns países do mundo que não passaram por esse processo de industrialização, consequentemente, também não passaram pelo processo de urbanização, né? Para ficar mais fácil o entendimento de vocês, eu fiz aqui um esqueminha, né, que vai facilitar bastante a vida de vocês. Bom, essa urbanização, né, o que significa? A urbanização, galerinha, é simplesmente quando a população da cidade é maior do que a população das áreas rurais. Não confundam, crescimento urbano é uma coisa, urbanização é outra, tá certo? O crescimento urbano é quando, consequentemente, o próprio nome já diz, a cidade está crescendo. Mas muitas vezes a cidade está crescendo, mas a população rural ela ainda é muito grande. A partir do momento que a cidade cresceu, a população dessa cidade é muito maior do que a população das áreas rurais, ali eu tenho, consequentemente, o processo de urbanização. Como que surge no mundo esse processo de urbanização? Vamos lá, vamos voltar alguns séculos passados, né? Se a gente voltar a séculos e séculos passados, a principal atividade econômica que existia no mundo era qual? Era atividades primárias, atividades oriundas ou vindas do setor primário, como, por exemplo, a agricultura, a pecuária, né? Então, a única maneira que as pessoas tinham de sobreviverem, né, se a gente voltar lá na história, né, no período medieval, a gente vai observar essa questão que justamente as populações, as civilizações, melhor dizendo, elas viviam do quê? Da agricultura, da pecuária, principalmente da agricultura. Porém, o homem ele avança de acordo com seu conhecimento, ele cria tecnologias, né? E o homem sempre teve a intenção de produzir algo e comercializar essa produção, né? O homem sempre, lá na agricultura, quando ele colhia alguma coisa, né, aquilo ali poderia ser vendido, aquilo ali poderia ser trocado como forma de trabalho, ou seja, desde o período lá agrícola, né, como ele vivia da agricultura, ele produzia, ele colhia, e ele tinha o vínculo de participar ou de fazer, né, o comércio, propriamente dito, né, de estar comercializando aqueles produtos. Porém, quando a gente fala de comercializando seus produtos, a gente entende o quê? A gente entende que nós estamos falando do setor terciário da economia, né, que é justamente aquele setor que está voltado para a prestação de serviços, para o comércio propriamente dito. Então, quando nós consumimos alguma coisa, quando nós compramos alguma coisa lá no mercado, por exemplo, entendam que aquilo ali veio de onde? Aquilo ali são produtos industrializados. Podem ser produtos industrializados que vieram da agricultura, que vieram da pecuária, né, dentre outros, né, outras áreas. Normalmente das áreas, ou seja, do setor primário. O setor primário é aquele que representa a agricultura, a pecuária,
o extrativismo ou a extração de recursos minerais e também de recursos vegetais. Porém, entendam que toda essa questão de produção, de comércio, ela está voltada ao sistema capitalista, que é aquele sistema que visa o acúmulo de dinheiro, que visa o acúmulo de capital. Capital é dinheiro, simplesmente isso. E o homem, a partir do momento que ele começa cada vez mais produzir e comercializar, maior lucro ele está tendo. Que ele cria, então, lá no final, né, do século, entre o século XVIII e o século XIX, lá na Europa, lá na Inglaterra, que o homem cria? Olha só a tecnologia que ele cria para estar produzindo, né, ou industrializando os produtos cada vez mais rápido, para que esses produtos pudessem ser vendidos e desse maior lucratividade. O homem cria a chamada revolução industrial, né? Hoje nós chamamos, né? Hoje falo maneira de falar, mas já séculos passados nós chamamos de primeira revolução industrial. Patrício, o que foi a primeira revolução industrial? O homem antes dessa revolução, como é que ele tudo que era produzido, né? Se fosse levado para uma indústria, como que isso era gerado? Como que era feita a produção? O que gerava energia, né, nas máquinas que existiam naquela época para estar produzindo alguma coisa, para estar industrializando alguma coisa? As únicas maneiras que tinha é você utilizar um animal, um cavalo, um boi, que ele pudesse gerar energia e fizesse com que as máquinas se movimentassem, ou muitas vezes o próprio ser humano, né, que era utilizado como fonte de energia para estar movimentando as indústrias. Só que ele percebe que se ele, né, criasse ali algum outro tipo de tecnologia para substituir a energia gerada pelo homem e pelos animais, ele poderia fazer com que as máquinas se movimentassem mais rápido e gerasse uma maior produtividade. Consequentemente, ele cria as máquinas movidas a vapor. Por isso que nós damos o nome de primeira revolução industrial. Ele criou as máquinas movidas a vapor. Então, as máquinas movidas a vapor, a energia, no caso o vapor que era gerado, fazeria com que as máquinas se movimentassem muito mais rápido, gerando uma maior produtividade. Agora, o que tem a ver essa revolução industrial com a questão da urbanização? Tem a ver que tudo, quando a gente lembra em questão de tecnologia, ela está envolvida onde? Na área urbana. Então, a partir do momento que os países do mundo foram assimilando, foram aderindo à Revolução Industrial, foram criando suas máquinas movidas a vapor, nos grandes centros urbanos, sem dúvida alguma, contribuiu para que existisse o processo de urbanização. Como, Patrício? Da seguinte maneira. Primeiro, quando o homem cria a Revolução Industrial, ele cria máquinas que podem ser utilizadas lá na zona rural. Eu estou falando de primeira Revolução Industrial, mas nós vivenciamos, dentro dessa Revolução Industrial, foi a era do carvão mineral, que era utilizado como fonte para gerar vapor e as máquinas se movimentarem mais rápido. Depois veio o petróleo, depois veio a eletricidade, né? Então, observem que ele foi cada vez mais utilizando recursos para que pudesse produzir mais rápido, gerando uma maior produtividade. E lá no campo, né, as máquinas que o homem cria naquela época, essas máquinas chegam no campo. A mecanização ela chega no campo. Quando a mecanização chega no campo, ela substitui a mão de obra do homem, do ser humano. Consequentemente, se esse ser humano não tem mais emprego nas áreas rurais, o que ele olha? Ele olha para a cidade e ele vê uma perspectiva de emprego, justamente porque nos grandes centros urbanos é onde estavam instaladas o quê? As indústrias. Então, a mecanização do campo, ela contribuiu para o surgimento do êxodo rural, saída rural. O homem sai do campo e vai para onde? Para as áreas urbanas. Essa saída, esse êxodo rural, fazendo com que a população urbana fosse maior do que a população da roça, consequentemente, nós temos o processo de urbanização. Dentro dessa dinâmica da urbanização, que é o crescimento das cidades, né, o número de pessoas muito maior nas áreas urbanas do que nas áreas rurais, as cidades elas foram crescendo, mas foram crescendo muito tanto, pessoal, que várias dessas grandes cidades, elas foram perdendo os seus limites. Então você imagina uma cidade A, uma cidade B.
essas cidades vão crescendo tanto para o mesmo sentido que essas grandes cidades elas se unem. O processo pelo qual, quando as duas cidades se unem, dois municípios se unem, no centro urbano, propriamente dito, não o município, mas sim a área urbana, duas cidades se unem, nós damos o nome de conurbação. Agora, quando existe a conurbação, essas cidades crescem muito em quantidade de pessoas, nós damos o nome de megacidades. O que são megacidades, galerinha? Megacidades são aquelas cidades com mais de 10 milhões de pessoas. Agora, quando ocorreu a urbanização, ocorreu a formação de megacidades, e essas grandes megacidades, elas têm ali um grande vínculo com outras grandes cidades do mundo, com outras grandes megacidades do mundo, nós chamamos essas cidades de cidades globais. São aquelas cidades com uma grande parcela de população, e são aquelas cidades que têm uma grande interação com outras do mundo, né? No sentido de globalização, no sentido tecnológico, no sentido de tudo, das inovações tecnológicas que existem no mundo. Essas grandes megacidades, essas cidades globais, são as grandes metrópoles, como, por exemplo, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, que normalmente são as capitais dos estados. Nem sempre é assim. Por exemplo, Campinas não é a capital, né, de nenhum estado, pertence ao estado de São Paulo, mas não é a capital de São Paulo, e é também considerado uma grande metrópole, né? Devido a quê? Devido ao seu envolvimento, né, nas questões tecnológicas que acontecem no mundo, devido à sua quantidade de pessoas, né? Então, formam-se ali as metrópoles. Quando, dentro de um país, existem duas grandes metrópoles que interagem entre si, seja do ponto de vista social, do ponto de vista econômico, do ponto de vista político, ou seja, duas cidades ali interagindo, duas grandes metrópoles, cidades não, duas grandes metrópoles interagindo entre si, nós damos o nome para essas duas grandes cidades de megalópolis. No caso do Brasil, nós só temos uma megalópole, que é São Paulo e Rio de Janeiro. Bom, para começar a fechar nosso raciocínio, entendam que esse processo de aderir à Revolução Industrial, que contribuiu para o processo de urbanização, ele foi diferente entre os países do mundo. Aqueles países mais ricos, chamados também de desenvolvidos, né, ou países do norte, eles aderiram ao processo de Revolução Industrial primeiro do que os países mais pobres do mundo. Consequentemente, esses países se urbanizaram primeiro. Agora, os países subdesenvolvidos, nós dizemos que eles tiveram uma industrialização, consequentemente, uma urbanização tardia, ou seja, aconteceu tarde em relação aos países desenvolvidos do mundo. E isso, é claro, que influencia muito, né, os aspectos demográficos dessa população. Como, por exemplo, países desenvolvidos já passaram pelo processo de industrialização, de urbanização, a taxa de natalidade é menor, ou seja, o número de nascimentos, o número de filhos por casal é bem pequenininho, porque a vida na cidade é diferente da vida nas áreas rurais. A vida da cidade ela é mais cara, né? Ter filhos é gasto, ter filhos não é barato, é caro. Então, os casais, quando passam por esse processo, eles deixam de ter filhos. A mulher começa a ingressar na área de trabalho, né? Consequentemente, o número de filhos por casal ele é reduzido. Consequentemente, os países desenvolvidos eles possuem uma taxa de natalidade bem pequenininha, ao contrário do que nós observamos em países subdesenvolvidos, como muitos, principalmente do continente africano, ainda não aderiram, né, à Revolução Industrial. Ou seja, se não aderiu à Revolução Industrial, são países que vivem essencialmente do quê? Do setor primário. Eles vivem mais do que da agricultura, da pecuária. Então, são países que não têm industrialização, não têm indústrias, têm pouquíssimas indústrias. Se são países que têm pouquíssimas indústrias, consequentemente, esses países não passam, ali não existe urbanização. Então, a taxa de natalidade, o número de filhos por mulher nesses países vai ser muito maior do que em países desenvolvidos, tá? Isso aqui, galera, nessa questão dos países subdesenvolvidos, não é porque eles são países que vivem essencialmente do setor primário da agricultura, que eles não podem passar pelo processo de industrialização, eles podem passar sim pelo processo de industrialização. Isso vem acontecendo em alguns países do mundo.
tá? Porém, todo o processo que já aconteceu com os países desenvolvidos do mundo, esses países subdesenvolvidos, consequentemente, eles irão passar. Bom, agora, depois dessa explicaçãozinha, se quiserem, né, recomendo que vocês entrem no YouTube e assistam, né, o que se pede aqui, tá complementando um pouco mais o raciocínio. O caderno, igual vocês fizeram a semana passada, vocês vão estar respondendo aí atividade 1, atividade 2, atividade 3, atividade 4 e a atividade 5. Para ficar mais fácil para vocês aí, eu vou estar enviando, né, só essa parte do PET aqui, só a semana 2, para facilitar o trabalho de vocês aí. Qualquer dúvida, pode estar me chamando no particular, tá? E repito, galerinha, por enquanto não precisa me mandar foto nem da semana 1 nem da semana 2, ok? Fico por aqui então, até a próxima semana.